Buenas, pessoal. Tive um probleminha aí, atrasei um pouquinho essa apresentação, mas o objetivo é mostrá-la, o duelo cego Santa Catarina versus Espírito Santo, que eu achei até que o Espírito Santo é melhor, mas como os dados são de 2024, a gente tem que dar um desconto também, porque na pena justa, 2025 foi muito saudável para o Espírito Santo. Então a gente vai passar rapidamente, para não ser aquele vídeo interminável também. Eu sou Gustavo GPP, tem um canal no YouTube e no Insta, e a gente vai dizer aqui em detalhes da metodologia dos resultados. Já é meio tarde da noite, né? 9h13, mas vamos lá, vamos terminar essa apresentação, que é a última que a gente precisa fazer do nosso hub de apresentações. Foram 31 variáveis auditáveis por 13 ARs. Lovable GPT 5.2 e a Manus, que é muito boa auditora. Para auditar a Manus eu recomendo. Manus AI é uma chinesa que para auditar é um agente autônomo de inteligência artificial que para fazer auditoria é muito boa. O resultado foi 8 Santa Catarina versus 13 Espírito Santo, 7 empates e 18 inconclusivos. Santa Catarina, no momento desse recorte, que foi dezembro de 2024, tinha 117 presos, e Espírito Santo tinha 459. Santa Catarina, 52 unidades prisionais, casas prisionais, e Espírito Santo, 37. Vamos adiante. Ponto para Santa Catarina, quando as variáveis podem ser comparáveis. Mesma coisa para o Espírito Santo. Empate, quando não tem muita diferença entre elas. Inconclusivo, quando uma delas não tem qualquer dado, e daí fica uma comparação injusta, então o sistema considera inconclusivo. Quando é considerado válido? Quando possui dado público comparável, quando o indicador é claramente melhor, é vitória, quando a fonte é verificável. O placar foi 8-3, 7 empates, já falei. Vamos adiante. Nós tínhamos uma primeira vitória, para vocês verem como meus estudos são aprofundados, de 14-11 para Santa Catarina. Daí eu pedi, a primeira auditoria que eu pedi foi para o próprio Lovable Dev, para que ele auditasse os números e verificasse bem se as comparações foram justas. E ele mudou, colocou 18 variáveis para inconclusivas, porque não considerou que a vantagem era suficiente para ele dar a vitória. Mesmo assim, Santa Catarina venceu por 8-3. Uma das variáveis que cegamente as IAs encontraram é os complexos. Nós temos complexo penitenciário de Chapecó, já apareceu em outras lâminas, aí, na apresentação do Rio Grande do Sul, ele tem 3.393 presos, isso em novembro de 2024. Tem 50 anos de operação, segundo as IAs apuraram, 1.065 presos trabalhando remuneradamente, 31% dos presos, e 96 hectares de produção. 96 hectares deve dar 3, 4, 5 complexos penitenciários de Canoas ou não. Não entendo essa métrica de hectares, mas hectares é bastante, né? 96 hectares totais. Desculpa a ignorância, mas eu não sei a métrica do hectare. Mas acredito que seja bastante. É uma penitenciária agrícola referência. Então, Santa Catarina, naquilo que ela pôde vencer, tá? 30% dos presos estudando, trabalhando, digo, 8.392 lá em 2024, não contou 2025, as fontes estão aqui, é só clicar. Tudo é clicável e auditável. Espírito Santo, 23%, editais de trabalho publicados, 18%, em Santa Catarina, não quantificado Espírito Santo. Quando não tiver quantificado, não foi apurado como vitória. Comunicação pública de resultados, portal ativo com notícias frequentes, Santa Catarina. Espírito Santo, em 2024, apenas ativo. Parcerias municipais, 110 vagas de trabalho, Camboriú, Santa Cecília, Forquilinhas, não documentado no Espírito Santo. Diversificação de atividades laborais.
pintura, manutenção, carpintaria, limpeza, eletroeletrônicos, diversos no Espírito Santo, mas as IAs não puderam apurar exatamente o que era. Então, Santa Catarina, no que diz respeito a trabalho prisional, não tem igual. Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado. Deliberação aprovada em Santa Catarina, não documentada no Espírito Santo. Reportagem analítica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Análise detalhada publicada em Santa Catarina, não encontrada no Espírito Santo. Política de ressocialização estadual. Santa Catarina é referência. Modelo nacional. Em 2024, depois eu sei que o Pena Justa, em 2025, até rádios comunitárias nos presídios, melhorou muito. Foi referência no Pena Justa. Estou falando aqui de final de 2024 para ser justo. Taxa de trabalho versus média nacional. Santa Catarina bate a média nacional, que é 23%, 23,8%, considerando remunerados e não remunerados todos os tipos de ligas. Vamos adiante. O complexo penitenciário do Espírito Santo, que foi comparado, foi uma das variáveis encontradas para variável de referência, é o de Viana, que se chama PAIS, Penitenciária Agrícola do Espírito Santo. Ela é referência nacional em cozinha, em alimentação. Economizou 7 milhões. Diminuiu 68% as irregularidades, as denúncias, né, que a gente sabe que ocorrem. Não, as irregularidades, né, as denúncias em 54%, mas as irregularidades pós-denúncia em 68,3%. E economizou para o Estado 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Implementação concluída em 2024. Então, Viana é a referência do Espírito Santo. O que o Espírito Santo ganhou? Eu não vou me alongar, porque se o vídeo fica muito longo, as pessoas não assistem, tá? Eu vou só dizer o que ele ganhou aqui. Crescimento do EJA prisional para 950 alunos em 60 turmas. Parcerias com instituições federais, IFES, SEDU e SEJUS integrados. O Espírito Santo passou por uma grande reformulação. Ele é muito aliado ele é muito gestado também em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Por isso ele também é tão referência Pena Justa. Depois tem umas coisas controversas, a gente vai mostrar aqui embaixo. Só vou mostrar onde ele ganhou, tá? Tranquilo. O que é não te quantificar, depois você olha se você quiser. As variáveis que estão tão claras foram as que eu mostrei. Essa aqui eu acho que foi a outra que ele ganhou, a terceira, né? Unidades com oferta educacional, 35 unidades. Se tem 38, é quase todas, né? As fontes estão aqui para pesquisa. Uma coisa interessante, tá? Que eu vou abrir aqui para vocês verem, é o edital 0 de 2024. Para quem acha que não existe possibilidade de privatização do policial penal, que seria só o agente penitenciário na concepção de muitos, SEJUS abre processo seletivo para monitor de ressocialização. Real aqui, ó. É um monitor de ressocialização, um misto de policial penal e acompanhante terapêutico. Ele não é nem técnico, assistente social ou psicólogo, e nem policial penal. Ele é tipo uma figura de uma fase aqui que a gente conhece, ele cuida da ressocialização. Não saberia dizer com profundidade qual é essa figura, mas é uma figura intermediária e temporária. Temporária. Edital de seleção aqui em 2024, real. Vamos adiante. Desempenho similar, daí vocês olham, penitenciária agrícola, com complexo penitenciário, pena justa, os dois implantados, produção de alimentos. Porque se a Paz produz, né, que é uma penitenciária agrícola, Chapecó também. 90 hectares, né? Acho que é isso, acho que foi isso que eu disse antes, 90 hectares. Parcerias empresariais ativos, os dois têm selos, empresas de tecnologia em Santa Catarina, selo social no Espírito Santo. Portal de dados prisionais excelentes. E eles têm o Infopem em Espírito Santo, né? O Infopem do Espírito Santo. E Santa Catarina tem o portal de transparência. Nenhum dos dois tem login único, para os sistemas. Mas, enfim. Santa Catarina eu sei que está
Está bem na coisa digital, está andando bastante, e Espírito Santo é referência. Participação no CISDEPEN, dados enviados de ambas as partes. Não pontuaram, nem vocês olhem depois aqui, tá? São os 18 inconclusivos que o Lovable Dev reclassificou numa segunda auditoria. Numa primeira auditoria do Love Dev, né? Limites metodológicos, falta de dados públicos padronizados entre estados para comparação direta de algumas variáveis, diferença de metodologia, periodicidade de publicação de dados oficiais, ou seja, de repente, algum deles não está atualizado, um atualizou em setembro, outro em dezembro, mas o corte é até final de dezembro de 2024. Variáveis financeiras nem sempre são comparáveis. Por que é importante? Porque a transparência sobre os limites dessa pesquisa é fundamental. Você pode auditar, mas mesmo assim, teve 13 As trabalhando, mas pode ter erro. Portanto, audite você mesmo. Entenda que a questão científica é bem importante, né? Devemos investir menos em política e mais em ciência. Aqui as matrizes auditáveis completas, né? Todas as variáveis, as 31 comparáveis, você pode ver uma por uma as fontes e como é que ele comparou. O relatório da auditoria 1, por que ele mudou? O Lovable Dev mudou manteve 15 e reclassificou 16 e trouxe 18 para inconclusivo. Você pode ver gráficos interativos, log de correções, até as correções foram feitas, tá? E o aprofundamento do estudo é nada mais, nada menos que umas imagens aqui, ó. Casa ecológica entregue em Viana. Essa penitenciária agrícola, modelo deles, né, do Espírito Santo. Olha como ficou bonitinho os tijolos lá que eles fazem. O que é o outro aqui, ó? Produção de vassouras ecológicas, foi o que o Lovable Dev encontrou. Mas imagino que não deve ter em Santa Catarina de trabalho prisional, né? Aqui outra reportagem, o selo social, quando o Espírito Santo ganhou a parceria,